Fala, impressionadores! Na aula de hoje eu vou te mostrar como é que você consegue criar um gráfico com imagens dinâmicas aqui dentro do seu dashboard no Power BI. Então, basicamente, a gente vai ter aqui um gráfico com faturamento por produto, a gente vai ter a imagem de cada produto e, se trocar o ranking, automaticamente a imagem muda. E aí eu vou te mostrar no final da aula como é que vai funcionar isso tudo. Então vamos lá, para a gente começar, obviamente não esquece de baixar o material da aula que está aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo de truques e dicas para impressionar com seus dashboards, deixa o like aqui, porque assim a gente entende que é um tipo de conteúdo maneiro e se tiver bastante like a gente continua produzindo mais conteúdo nesse sentido, beleza? E para fechar, na descrição do vídeo, aproveitando que você está aqui para aprender Power BI, na descrição eu deixei um mini curso, o link aqui para você fazer o download do mini curso básico de Power BI, do zero até o dashboard. Então, depois baixa o mini curso para continuar assistindo depois da aula, para ficar ainda mais fera no Power BI. E, sem mais enrolação, bora aqui para o nosso conteúdo. Bom, então abrindo aqui o nosso arquivo em branco da aula, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho aqui na guia dados só para a gente ver quais informações a gente vai ter para poder trabalhar e conseguir entender como é que vai funcionar essa lógica para criar imagens dinâmicas aqui dentro do Power BI. Então eu tenho uma tabela de vendas aqui, então ela está terminando de carregar, e essa tabela de vendas ela vai ter essencialmente algumas informações no histórico de vendas da empresa. Então vai ter o produto que foi vendido, a data da venda que ainda não está em ordem cronológica, deixa eu colocar em ordem cronológica aqui, ó. Vou clicar na setinha para baixo, e aí quando abrir aqui o filtro, vai ter essa primeira opção aqui de classificar em ordem crescente. Perfeito, agora sim. Então, tem o SKU, que é o código do produto vendido, a data da venda, o tipo de produto vendido, se é um casaco, camisa, boné e tudo mais, a marca daquele produto, hashtag, que deve ser a melhor marca de roupa aqui, uma marca fictícia, e tem a reserva também, tem a Osklen, além do faturamento na venda, lucro na venda e o link para uma imagem daquele produto que foi vendido, que é o que a gente vai querer e é o que eu vou te mostrar agora. Mas vamos lá, seguinte, para a gente começar, vamos primeiro calcular qual foi o faturamento total da empresa. E aí a gente consegue depois saber qual foi o faturamento para cada produto e assim por diante. Então, para calcular o faturamento total da empresa, o que a gente tem que fazer? Criar uma fórmula que vai calcular esse faturamento total. Então, para criar uma fórmula no Power BI, botão direito aqui na nossa tabela. Então, vou clicar aqui embaixo na opção de nova medida. E o que vai acontecer? Vai abrir a nossa barra de fórmulas ali em cima. Então, na barra de fórmulas, eu vou primeiro dar um nome que eu quero dar para a fórmula. Vou chamar a fórmula aqui de, por exemplo, faturamento total. Eu não posso chamar de faturamento porque eu já tenho uma coluna com esse nome, faturamento. Então, eu não posso repetir o mesmo nome. Então, tá aqui, faturamento total. Então, mudei de nome. É a soma. Então, eu vou colocar aqui a fórmula soma. E qual é a coluna que tem os valores que eu quero somar? É a coluna chamada de faturamento. Então, vou colocar aqui faturamento. Seleciono aqui a coluna que já apareceu como sugestão. Fecha parênteses e dá um Enter. Show de bola. Então, ele está calculando agora o faturamento total das nossas vendas. E aí, qualquer fórmula, qualquer medida que a gente cria dentro do Power BI, lembrando que o resultado dela não aparece dentro da tabela. Para ver o resultado das medidas, das fórmulas que a gente faz, a gente tem que voltar lá na guia relatório e dentro da guia relatório colocar algum gráfico, algum cartão, algum visual que represente aquele nosso valor que a gente calculou. Vou colocar, por exemplo, o cartão, que é o valor bacana para a gente, que é um visual bacana para a gente conseguir mostrar uma informação. Eu vou puxar aqui, ó, a nossa medida de faturamento total, que é essa medida com a calculadorazinha aqui. Então, vou puxar faturamento total para dentro dos campos e ele vai me dizer qual que foi o total de faturamento aqui. Então, está terminando de carregar. R$ 57.240 faturados com as vendas de todos os produtos aqui na empresa. Perfeito. Só que agora eu quero saber as vendas, o faturamento para cada produto. Primeiro, o top 1 produto, depois o top 2, o top 3, ou seja, boné, camiseta, casaco e assim por diante. Então, vou deletar esse cartão, que a gente só queria conferir o valor, e agora vamos criar um gráfico que vai mostrar para a gente faturamento por produto. E aí, é importante sempre frisar que existe um tipo de gráfico apropriado para cada situação. Não é sair tacando, vou usar gráfico de coluna, vou usar gráfico de pizza, vou usar qualquer gráfico. Não, tem um tipo de gráfico mais apropriado para cada situação. Então, lembrando, quando você quer criar um gráfico que represente informações ao longo do tempo, você vai criar gráficos na horizontal, que cresçam na horizontal, ou seja, coluna, linha, área, assim por diante. Quando você vai criar um gráfico de ranking, que nem é o que a gente está fazendo, então eu quero saber quanto vendeu o melhor produto, o segundo melhor, o terceiro melhor. Você vai criar gráficos na vertical, ou seja, que cresçam na vertical. Quanto mais produtos, mais alto na vertical ele fica. Que é, por exemplo, o gráfico de barras, gráfico de funil e assim por diante. Então eu vou colocar aqui o gráfico de barras. Dentro desse gráfico de barras, duas informações que a gente vai ter que preencher. Eu vou ter que preencher, primeiro, os valores que eu quero ver no gráfico, que no caso é o faturamento. Então, vou puxar aqui faturamento para dentro dos valores. Perfeito. Só que no eixo do gráfico eu quero ver os produtos. Então, vou puxar aqui
o produto, que no caso o nome da coluna que tem os produtos é essa coluna aqui, tipo. Então eu vou puxar o tipo para dentro do eixo. E aí o que ele vai fazer? Terminar de carregar e criar um gráficozinho aqui pra gente, direitinho com o total de faturamento para cada produto. Então, camisa a gente faturou 26 mil, casaco 13 mil, 12 mil na verdade, tênis 9 mil e assim por diante. Só que agora, primeiro, vamos dar uma melhorada no layout desse gráfico e em seguida a gente vê como inserir as imagens aqui para ficarem dinâmicas aqui, para conseguir representar melhor o nosso gráfico e ficar mais visual. Show! Então, o que eu quero mexer de formatação? Vou clicar aqui na parte de formatação do nosso gráfico. E aí, antes de mais nada, eu gosto sempre de, primeiro, trocar essa cor, que eu não gosto dessa cor azul aqui, padrão do Power BI. Então, eu vou vir aqui em cores dos dados, cor padrão, e eu vou colocar, por exemplo, esse azul mais escuro aqui, bem escuro, que eu gosto bastante. Show de bola! Pode colocar a cor que você preferir também. Outra coisa, eu gosto de colocar sempre o rótulo de dados, ou seja, o númerozinho do lado do gráfico, para eu saber, quanto que faturou a camisa, quanto que faturou o casaco, e não ter que ficar passando o mouse para ver. Eu quero que apareça do lado. Então, eu vou procurar aqui o rótulo de dados, ativei essa opção, só que o rótulo de dados, deixa eu primeiro só esticar um pouquinho o gráfico para ter mais espaço, e o rótulo de dados está meio pequeno, eu quero aumentar o tamanho dele. Então, eu vou vir aqui em rótulo de dados, vou trocar a cor dele do texto para preto, que ele está meio cinza escuro, e aí vou aumentar um pouco o tamanho do texto. Cadê? O tamanho do texto está aqui 9, vou aumentar aqui para uns 12, por exemplo. Perfeito. Outra coisa que eu vou fazer agora é aumentar o tamanho do título. Então, pesquisa aqui pela opção de título. Cadê? Está aqui o título. Aumenta lá um pouco o tamanho dele. Está aqui tamanho 14. Vou botar tamanho, sei lá, 17, 18, alguma coisa do tipo. Só que agora é o seguinte. Quando a gente coloca o rótulo de dados, a gente já sabe do lado de cada barra quanto que aquele produto faturou. Então, eu sei que a camisa faturou 26 mil e assim por diante. Então, esse eixo X aqui embaixo, ele fica meio inútil. Por quê? Porque o eixo X só serve para eu saber onde que fica o 0, onde que fica o 5 mil, onde fica o 10 mil, mas com o rótulo de dados ele fica inútil. Então, eu vou procurar aqui o eixo X e a gente vai desativar o eixo X. Desativar o eixo X. Perfeito. Então, a última coisa que eu quero alterar aqui é o seguinte. Não sei se você já reparou, mas nos gráficos do Power BI, o eixo X e o eixo Y, eles têm títulos. Então, isso aqui é o título do eixo Y, esse aqui é o título do eixo X. Eu não acho que faça sentido ter o título, porque já tem o título do gráfico, já dá para saber o que os eixos são. Então, produto e faturamento. Então, vamos tirar os títulos do eixo X e os títulos do eixo Y. Como? Vem aqui no eixo Y, e aí geralmente a opção do título fica lá embaixo. Então, desce, lá no eixo Y. Tá aqui, título. Apaguei. Pronto. Vou fazer a mesma coisa para o eixo X. Elon, mas você não tinha desativado o eixo X? Sim, só que apesar de desativar o eixo X, o título dele continua por algum motivo. Isso aqui, para mim, não tem muita necessidade do Power BI fazer isso, mas tranquilo. Então, cliquei no eixo X, vai estar tudo desmarcado, menos o título lá que ele deixa por algum motivo dos céus. Então, vou tirar aqui o título do eixo X, maravilha. E agora, para fechar, eu só vou aumentar um pouquinho o tamanho do texto aqui do eixo. Tá? Camisa, casaco, tamanho pequeno. Então, vou vir aqui no eixo Y, que é o nosso eixo vertical, e vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Depois, inclusive, esses nomes vão até sumir, o nome da camisa, casaco, tênis, eles vão sumir porque a gente vai trocar eles pelas imagens, mas só para a gente ter uma noção por enquanto. Perfeito, então a gente criou o nosso gráfico de faturamento total para cada tipo de produto. Só que agora a gente vai querer colocar as imagens. Vou querer colocar a imagem do melhor produto, segundo melhor, terceiro melhor e assim por diante. Show! Como que eu faço para colocar as imagens dos produtos? Para colocar as imagens dos produtos, a gente tem que ter duas coisas. Primeiro, um gráfico que me permita colocar uma imagem, que no caso é esse gráfico chamado de Image Grid. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é esse gráfico. Elon, mas eu nunca tinha visto esse gráfico dentro do Power BI, ele sempre teve aí? Não, esse é um tipo de gráfico personalizado, customizado, ou seja, um gráfico que a gente tem que baixar para o nosso Power BI. Elon, como é que eu baixo? Primeiro, no arquivo dessa aula, você não precisa baixar nada de gráfico, porque no arquivo dessa aula eu já deixei esse gráfico baixado, já deixei esse gráfico disponível para você. Então a única coisa que você tem que fazer agora, se você ainda não fez, é pegar aqui na descrição do vídeo o arquivo da aula que já tem esse gráfico baixado para você. Alô, mas eu quero poder baixar em qualquer arquivo do Power BI, esse gráfico e tudo mais. Como que você faz? Aí depois você vai ter que criar uma conta gratuita no seu Power BI. Então é só você pesquisar no nosso canal do YouTube, criar conta gratuita Power BI, que a gente te ensina. E aí depois que você tiver a sua conta gratuita, você vai clicar aqui nos 3 pontinhos no final dos gráficos, obter mais visuais, e aí aqui vai ter a opção justamente para você conseguir escolher dentre uma biblioteca de centenas de gráficos diferentes, qual gráfico você quer baixar, que no caso é o Image Grid. Então você pesquisa aqui Image Grid, clica nele
e aí vai ter aqui a opção para você fazer o download, digamos assim. Então ele vai carregar como se fosse quase que uma lojinha de aplicativo, sabe? Vai ter aqui adicionar, ele é 100% gratuito também. Então você clica em adicionar, no meu caso já está adicionado no seu, se você baixou o arquivo da aula também. Então eu falei que a gente precisava de duas coisas para usar os gráficos. Usar esse gráfico de imagem. Primeiro, ter o gráfico de imagem baixado no nosso computador, que já está disponível no arquivo da aula. Segundo, ter as imagens que a gente quer dentro de um link da internet. Como assim? Lembra que eu comentei contigo que aqui na nossa base de dados eu tinha o link para os nossos arquivos? Então, um link para o casaco, um link para a camisa e tal. Alon, da onde que eu tiro esse link se eu tenho uma imagem que está no meu computador? É o seguinte, deixa eu abrir aqui para você o PowerPoint que eu tinha separado. Eu peguei várias imagens de produtos, e aí você vai colocar os produtos, as imagens dos produtos da empresa que você trabalha, ou enfim, dos vendedores, seja lá o que você quiser colocar de imagem, e aí eu coloquei aqui dentro do PowerPoint para salvar como imagem, por exemplo, só porque eu quis adicionar, por exemplo, esse redondinho por fora. Mas você pode só colocar a imagem, ter a imagem salva no seu computador. Se você já tem a imagem do jeito que você quer, ignora. Eu só quero te mostrar como que eu coloquei esse frufruzinho do círculo por fora, que basicamente vai vir aqui na guia inserir, colocar aqui formas, e aí colocar essa elipsezinha. E aí colocando essa elipse, eu quero colocar ela bem, não, eu não quero uma elipse, eu quero um círculo. E aí se eu segurar o Ctrl, o Shift e puxar com o mouse, ele vai colocar certinho no formato de círculo. E aí você pode vir aqui em cima, ó, onde tem a opção de preenchimento da forma, e aí você pode tirar o preenchimento, aí você pode mexer no contorno, enfim. Então só para dar essa lógica geral aqui, eu vou apagar. Então o que eu fiz? Criei o círculo, coloquei a imagem, e eu quero juntar as duas coisas numa imagem só. Então, o produto e também o círculo. Como que eu faço? Seleciono as duas coisas. Clico no produto, seguro o Ctrl, clico no círculo. E agora? Clico com o botão direito, venho aqui em salvar como imagem, e agora eu vou salvar a minha imagem aqui. Deixa eu salvar numa pasta qualquer, vou colocar aqui imagem boné. E aí dei um OK. Salvar. E o que você vai fazer? Você tem que gerar um link na internet para esse produto. Mas, Alon, como é que eu vou gerar um link na internet para esse produto? Simples. Tem mais de uma forma de fazer, tá? Mas vou te ensinar uma forma bem simples aqui, que é o seguinte. Você joga no Google, aí você pode pesquisar ou português ou inglês. Joguei em inglês porque fica mais prático, né? Tem mais opção. Joguei aqui, Create Image Link. Então, para criar um link de uma imagem. E aí eu encontrei esse site aqui, que é o ImageBB, que não tem nada a ver com a hashtag, só um site que a gente encontrou aqui, que a gente está usando para fazer isso. Então, nesse sitezinho aqui, você consegue enviar imagens e elas vão ficar guardadas num link simples. Então, o que você faz? Vem aqui no site em enviar, e aí você pode vir aqui, inclusive você pode fazer um login gratuito, mas se não me engano nem precisa fazer o login para colocar a sua imagem, mas se você quiser fazer o login, você já consegue separar suas imagens em pastas, bonitinho na sua conta, mas não precisa. Você vem aqui em enviar, e aí você vem em pesquisar pelo seu computador, pela sua imagem, e aí você pega a imagem que está no seu computador, por exemplo, ó, deixa eu pegar aquela imagem que a gente puxou aqui, que é a imagem do boné, vou clicar em abrir. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai perguntar assim, Alon, você quer que essa imagem tenha um prazo para ser deletada ou você quer deixar ela para sempre? Eu quero deixar ela para sempre, então vou deixar aqui, não apagar automaticamente. Cliquei em enviar. Quando eu clicar em enviar, o que ele vai fazer? Ele vai carregar a imagem aqui para dentro do site e o que vai acontecer? Ele vai criar um link para a gente dessa imagem. Então esse aqui é o link da nossa imagem. Importante, se eu não me engano, a primeira vez que você sobe uma imagem, ele coloca aqui, nessa primeira opção, ver links. O que é ver links? Ele coloca um link mais genérico. Esse link mais genérico, ele não vai funcionar. Tem que ser essa opção que eu estou te mostrando aqui, links diretos. Por quê? Porque o link direto é basicamente um link que vai simplesmente ter a imagem e mais nada. E é isso que a gente precisa, ter um link, que a única coisa que existe nesse link é a imagem. Quer ver? Ó? Tanto que eu vou copiar esse site aqui, que apareceu aqui pra gente, o link. Vou abrir uma nova página, colar o site e dar um Enter. Perfeito. Colocou aqui pra gente, perfeito, o nosso boné aqui. Show? A nossa imagem que a gente colocou. E aí o que você vai fazer com isso? Você basicamente vai colocar as suas imagens na base de dados que você está usando para alimentar o seu Power BI. Então, estou abrindo aqui a minha base de vendas, que a gente está usando como base de dados no Power BI, e eu coloquei, para camisa tem a imagem da camisa, para casaco tem o link do casaco, para o boné tem o link do boné, e assim por diante. Então, isso a gente já fez. Show! Então, a gente já tem as duas coisas que a gente precisa, que eram o gráfico da imagem e o link das imagens. O que a gente tem que fazer agora? Colocar o gráfico de imagem. Então, vem aqui em colocar o gráfico de imagem. Ele vai te dar algumas opções aqui, ó. Ele vai te dar a opção de você colocar
o link da imagem em qualidade baixa ou em qualidade alta, mas a gente não faz nada para ser qualidade baixa, a gente faz tudo para ser qualidade impressionadora. Então eu vou jogar aqui a nossa coluna que tem as imagens, os links, aqui para dentro de imagem URL. E aí, só um ponto, tá? Ó, vou vir aqui em imagem, jogar aqui para imagem URL, e aí, perfeito, ele tende a carregar aqui para gente. E aí, o único ponto aqui de atenção é o seguinte, você vai clicar aqui nessa coluna de imagem, e aí, geralmente, quando você tem uma coluna, existe essa opção aqui de categoria de dados. O que é categoria de dados? É você explicar para o Power BI o que é aquela coluna. Se é número, se é texto, se é data e assim por diante. No caso de link de imagem, é legal você colocar essa opção que eu já coloquei aqui pra gente, que é a opção de URL da imagem. Por quê? Porque quando você coloca uma coluna de URL e tal, ele geralmente vai ficar como não categorizado, ou seja, não é uma coluna que tem qualquer valor ali, não quer dizer nada. Agora, para você garantir que vai funcionar direitinho, é legal você colocar essa opção aqui, selecionar, explicar para o Power BI que aquela coluna tem URLs, tem links de imagem, para ele conseguir entender melhor o que ele vai fazer com aquilo. Show! Criamos aqui então. O que aconteceu? Ele colocou as imagens dos produtos. Só que o que a gente vai fazer? A gente quer, na verdade, uma imagem aqui em cima, no melhor produto, a segunda imagem no segundo melhor produto, terceira imagem no terceiro melhor produto, quarta imagem no quarto melhor produto e assim por diante. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer? Em resumo, eu preciso pegar esse gráfico de imagem e eu preciso dividir ele em 5. Como que é dividir ele em 5? Criar 5 cópias desse gráfico de imagem. Na primeira cópia vai aparecer o casaco, na segunda cópia vai aparecer o boné, na terceira cópia vai aparecer a camisa e assim por diante, beleza? Só que, para eu conseguir colocar aqui os produtos de forma dinâmica, o que é de forma dinâmica? O melhor produto é camisa, o segundo melhor produto é casaco, o terceiro melhor produto é o tênis. Então, se fosse só para colocar a imagem aqui por cima, era mole. Eu poderia vir aqui na guia, inserir, colocar aqui imagem e cuspir a imagem da camisa aqui por cima. Só que não é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer isso de forma inteligente. O melhor produto nesse momento é a camisa. Só que se o melhor produto virar o boné, eu quero que aqui em cima apareça a foto do boné. Então, eu não vou só colocar a foto da camisa no primeiro, colocar a foto do casaco no segundo, colocar a foto do tênis no terceiro. Eu vou colocar a imagem do melhor produto de todos aqui na primeira barra. Eu vou colocar a imagem do segundo melhor produto de todos no casaco. Vou colocar a imagem do terceiro melhor produto de todos no tênis. E aí, se trocar aqui qual que é o primeiro melhor, segundo melhor, terceiro melhor, automaticamente as imagens vão trocar também. E para isso a gente vai ter que aprender duas formulazinhas que eu vou te mostrar agora. As duas fórmulas que a gente vai ter que aprender é justamente para a gente saber quem é o primeiro melhor, quem é o segundo melhor, quem é o terceiro melhor, quem é o quarto melhor e assim por diante. Como que a gente consegue fazer isso? Deixa eu abrir aqui um Excel só para te mostrar. Então, as duas fórmulas que a gente vai aprender são a fórmula para ranquear, para a gente saber qual que é o ranking, se aquele produto é o primeiro melhor, segundo melhor, terceiro melhor, que é a fórmula RankX. Só que a fórmula RankX, ela é perfeita, ela vai dizer para a gente se aquele produto que a gente está analisando é o primeiro melhor, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, mas essa fórmula RankX sempre vem acompanhada de outra fórmula. E qual que é a outra fórmula que acompanha a RankX? Que elas andam de mãos dadas, sempre. Tipo arroz com feijão. Você não come feijão sem comer arroz. Talvez, não sei, mas enfim. Não come feijão sem comer arroz. Então a fórmula que vem de mão dadinha com o RankX é a fórmula ALL. E o que faz a fórmula ALL? O RankX, já entendi que ele vai me dizer se o produto é o primeiro melhor, se o produto é o segundo melhor, terceiro e assim por diante. E a fórmula ALL, ela faz o quê? Ela faz o seguinte, ó. Abrir aqui um exemplo pra gente. Imagina que a gente tem lá na nossa base de dados, e de fato a gente tem, uma coluna com as vendas dos produtos e o valor de vendas deles. Poderia ter várias outras colunas aqui, mas simplifiquei aqui. Só que é o seguinte, para a gente poder criar o ranking, qual que é o primeiro melhor produto, segundo melhor, terceiro melhor, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma lista com os produtos sem eles se repetirem. Vou falar mais uma vez. Para eu conseguir criar o ranking, saber o melhor produto, o segundo melhor, terceiro melhor, não adianta eu ter uma coluna com os valores se repetindo. Tá vendo? Ó, camisa se repete, boné se repete, tênis se repete. Não adianta, porque aqui eu tenho um produto repetido várias vezes. Então, para criar o ranking, eu tenho que ter uma coluna, eu tenho que ter uma lista com os valores sem eles se repetirem.
Show! Então, é aí que entra a nossa fórmula OL. O que faz a fórmula OL, Alon? A fórmula OL, ela pega os valores de uma coluna e ela cria uma lista com esses valores. Ou seja, ela tira tudo que está repetido e ela cria uma lista com esses valores. Vamos ver isso aqui funcionando na prática lá no nosso Power BI? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no nosso Power BI, vou criar uma página nova e aí vamos fazer uma fórmula para a gente ranquear o tipo de produto de acordo com o faturamento. Então, primeiro melhor, segundo melhor e assim por diante. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui dentro da minha tabela e vamos lá na opção de nova medida para a gente fazer a nossa fórmula, beleza? Show de bola. Então, cliquei na opção de nova medida, vai aparecer a nossa barra de fórmulas lá em cima e dentro da barra de fórmulas, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu vou chamar essa fórmula aqui de ranking, e aí, lembrando, qual que é a fórmula que cria o ranking? É a fórmula RankX, perfeito. Só que a fórmula RankX vai pedir duas coisas. Ela vai pedir, Alon, quais são os valores que você quer ranquear? Lembrando, os valores que a gente quer ranquear são os produtos, a lista de produtos. E depois ele pergunta assim, Alon, qual que é o número que você quer usar para ranquear os valores? Poderia ser faturamento, poderia ser lucro, poderia ser unidades vendidas, poderia ser satisfação do cliente, poderia ser qualquer coisa, mas no caso é faturamento. Quem mais faturou para quem menos faturou. Beleza. Então, primeiro ele pede uma tabela, ou seja, uma lista com os valores que eu quero ranquear. Lembrando, qual que é a lista dos valores que eu quero ranquear? É a lista dos produtos. Como que eu faço para ter uma lista dos produtos? Qual é a fórmula que eu tenho que usar? É a fórmula que eu acabei de te mostrar que vem de mão dadinha com a RankX, que é a fórmula ALL. Então, a fórmula ALL, o que ela vai fazer? Ela vai falar, Alon, escolhe para mim uma coluna da sua tabela e com essa coluna eu vou criar uma lista. Então, repetindo aqui no nosso Excel. Por exemplo, eu vou falar para a fórmula ALL o seguinte, ó, a fórmula ALL, tá vendo essa coluna de produto? Pega essa coluna de produto e cria uma lista com esses valores. Ou seja, esquece tudo que está repetido e cria uma lista. Então, é isso que ele vai fazer. Perfeito. Então, ó, fórmula ALL, qual é a coluna que tem os valores que eu quero ranquear? É a coluna de tipo, que é a coluna de produtos. Então, vou escrever aqui, tipo, fechei o parênteses. Então, já falei para ele a primeira parte. A primeira parte é qual que é exatamente qual que é a lista de valores que eu quero ranquear. Então, lembrando, coloquei a fórmula ALL para ele criar uma lista com todos os produtos, sem os produtos estarem se repetindo. Então, essa fórmula ALL, ele já vai conseguir entender essa lista de produtos. Vírgula. Agora, como que eu quero ranquear os produtos? Quem é o melhor, segundo melhor e tal? Pelo faturamento total. Então, eu tenho já essa nossa medida, essa nossa fórmula, que diz o faturamento total. Então, esse é o número que eu vou usar para ranquear os produtos. Então, vou escrever aqui, faturamento total. Fecha o parênteses e dá um Enter. Perfeito. O que ele vai fazer? Ele vai calcular para a gente o ranking de cada produto. Vamos ver isso funcionando na prática? Vou colocar, por exemplo, uma matriz, que é uma nossa tabelinha de resumo. E dentro dessa nossa tabelinha de resumo, o que eu vou fazer? Eu quero ver a lista dos produtos e o ranking delas. Quem mais vendeu, o segundo que mais vendeu e tal. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o produto dentro das linhas da minha matriz. Ele vai mostrar para mim a lista de produtos. Boné, camisa, casaco e tal. Só que está muito pequena a letra aqui da nossa fonte, né? Então, vou clicar aqui na parte de formatação, pesquisar pela palavra tamanho. E aqui dentro da palavra de tamanho, eu vou aumentar aqui o tamanho para, sei lá, 20. Ou um pouquinho mais. O que ele vai fazer? Vai aumentar aqui o tamanho do nosso texto, vai ficar bem melhor. Então, tá lá, a lista de produtos. Boné, camisa, casaco e tudo mais. Vamos voltar aqui na parte dos campos aqui da nossa matriz. Só que eu quero saber o ranking de cada um dos produtos. Qual que é o primeiro melhor, segundo, terceiro e tal. Então, eu vou puxar essa fórmula de ranking para dentro dos valores da matriz. O que ele vai fazer? Olha só que legal. Ele vai mostrar para mim qual que é o ranking das vendas de cada um dos produtos. Então, o melhor de todos é a camisa, foi a que mais vendeu. O segundo melhor foi o casaco. O terceiro melhor foi o tênis. O quarto melhor foi o boné. O quinto melhor foi a meia. Beleza? Então, aqui a gente já tem o ranking. Ah, não quero ver na ordem. Então, você pode clicar aqui em ranking. Clicando em ranking, ele vai colocar na ordem para você. Ah, não quero ver o ranking ao contrário. Você clica aqui no ranking que ele vai trocar de novo para você. Show de bola. Só que na prática agora tem um pequeno detalhe que a gente tem que mexer, que é o seguinte. A gente já sabe qual que é o primeiro melhor produto, o segundo melhor, terceiro melhor e tal. Só que, na verdade, eu quero saber a imagem do primeiro melhor produto, a imagem do segundo melhor, a imagem do terceiro melhor. Então, deixa eu fazer o seguinte. Se eu tirar esse tipo aqui, e colocar a imagem
ou seja, colocar o link da imagem. Será que ele vai saber qual que é o primeiro melhor, segundo melhor, terceiro melhor? Olha só, o que eu fiz? Coloquei aqui o link com as imagens. Então, inclusive, ele mostrou a imagem aqui para mim. Só que olha só o que acontece. Ele não conseguiu separar qual que é o ranking do primeiro melhor, do segundo melhor, terceiro melhor. Por que ele não conseguiu fazer isso? Simplesmente porque na fórmula de ranking, eu pedi para ele ranquear o nome do produto. Mas eu não quero que ele ranqueie o nome do produto. Eu quero que ele ranqueie a imagem. Eu quero saber qual que é a imagem do primeiro melhor, segundo melhor, terceiro melhor e assim por diante. Então aqui o que eu vou fazer na minha fórmula? Eu vou trocar. E ao invés de pedir para ele ranquear os nomes dos produtos, eu vou pedir para ele ranquear as imagens. Porque ele vai saber qual que é a imagem do primeiro melhor, segundo melhor e tal. Então eu vou trocar aqui para a coluna que tem os valores que ele vai ranquear, é a coluna de imagem. Perfeito. Vou dar o Enter aqui agora. E agora o que vai acontecer? Ele vai conseguir descobrir qual que é o ranking da melhor imagem, segundo melhor, terceiro melhor e assim por diante. Então tá lá, melhor é camisa, depois casaco, depois boné, depois tênis, na verdade, boné e meia. Alonso, será que tá certo esse ranking? Sim, porque se a gente voltar lá na página 1, a gente já sabia aqui pelo nosso gráfico qual que era o melhor. Camisa, casaco, tênis, boné e meia. Show de bola. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gráfico que tem as imagens e a gente vai criar 5 cópias dele. E na primeira cópia a gente vai botar a foto do melhor produto. Na segunda cópia a gente vai colocar só a foto do segundo melhor produto. Na terceira cópia a gente vai colocar a foto só do terceiro melhor produto e assim por diante. Show de bola. Primeiro, como que eu faço para filtrar só o melhor produto? Simples, ó. Passo 1, cliquei no gráfico. Passo 2, vou vir aqui nessa abazinha de filtros aqui. Show de bola. Então agora eu tenho que falar para ele o que eu quero filtrar. Eu quero filtrar nesse gráfico aqui só o produto que tem o ranking 1, só o produto que é o primeiro melhor. Como que eu faço então? Eu vou vir aqui no ranking e eu vou puxar o ranking para dentro do filtro do meu gráfico. Então ele vai entender que eu quero filtrar pelo ranking. Como que eu faço para filtrar pelo ranking? Vou falar aqui. Qual que é o filtro que eu quero aplicar? Eu quero que o ranking seja igual, ou seja, o ranking é 1, que é o primeiro melhor produto. Então o ranking é 1. Agora eu vou clicar aqui em aplicar filtro. Olha o que ele vai fazer. Automaticamente ele vai mostrar a foto do melhor produto. Ah, Alonso, se eu quisesse segundo melhor, vou colocar aqui, ranking é 2. Aplicar filtro, ele vai mostrar o casaco. Se eu colocar aqui, ranking é 3 e aplicar filtro, ele vai mostrar aqui o tênis e assim por diante. Show! Então vamos fazer aqui para o primeiro. Então aqui, ó, o ranking é 1, vou clicar aqui em aplicar filtro, beleza? Deixa eu só fechar essa linha de filtros para ganhar um espacinho. E agora o que a gente vai fazer? Só dar uma leve formatada aqui. Então, primeiro, esse título aqui, eu não quero que tenha esse título escrito imagem. Por quê? Porque eu vou colocar várias imagens. Não quero que fique um título aqui aparecendo em cima. Então, eu vou vir na parte de formatação, tiro o título. Tem até uma tela de fundo branca aqui, não precisa de tela de fundo. E outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai diminuir aqui o tamanho da nossa foto. E aí, pode ficar tranquilo que ele ajusta aqui ao tamanho que tiver. Show! E aí, para essa imagem que a gente vai fazer, a gente vai colocar ela do lado aqui do nosso gráfico. Show! Se eu colocar do lado do gráfico, fica inútil o nome aqui da camisa. Por quê? Porque já tem a foto dela. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na parte do gráfico, vir aqui na parte de formatação e eu vou tirar o eixo Y, que é o nome aqui, camisa, casaco e tal. Tirei o eixo Y. Outra coisa que é legal fazer, olha só. As colunas, elas estão muito grudadas, tá vendo? Ó? Camisa está muito grudada no casaco, então isso dá pouco espaço para colocar a imagem. As barras, elas estão muito gordinhas, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar aqui de alguma forma para aumentar o espaço entre as barras, para deixá-las mais fininhas e mais visual, ficar mais visualmente agradável. Como? Eu quero aumentar o espaço entre os valores do meu eixo Y. Então, vou vir aqui no eixo Y. E aí, cadê? O eixo Y, eixo Y, eixo Y. Ah, a gente vai ter que ativar o eixo Y primeiro, lógico, então eu vou ativar ele aqui. Ativar o eixo Y. E aí a gente vai ter que mexer nessa opçãozinha aqui de preenchimento interno, o preenchimento entre as barras. Então eu quero aumentar o preenchimento entre as barras, elas vão ficar mais fininhas e mais visuais, beleza? Você pode deixar do tamanho que você quiser, só quis diminuir um pouquinho a largura delas. E aí vamos desativar o eixo Y, porque ele realmente não é necessário. Show! Colocamos aqui então a imagem da nossa camisa. O que a gente vai fazer agora? Criar uma cópia dessa imagem. Então, ó, vou clicar aqui no meu gráfico de imagem, Ctrl C, Ctrl V. E aí, importante, tá? Às vezes o Ctrl C, Ctrl V ele dá uma bugada. Então, se você... Ah, Alon, cliquei no Ctrl C, Ctrl V, não aconteceu nada. Pode ficar tranquilo. Clica de novo aqui, ó, em uma das extremidades, quando o mouse ficar essa setinha assim. Ctrl C, Ctrl V. Show, foi.
E aí você clica de novo nas extremidades para arrastar aqui para baixo. Agora o que a gente vai fazer? Mudar o filtro. Ao invés de filtrar o melhor produto, eu quero filtrar o segundo melhor. Então eu vou voltar aqui nos filtros. Ele já está filtrado aqui no ranking igual a 1. Então eu vou clicar aqui no ranking, na setinha para baixo nas opções, e eu vou mudar para o ranking tem que ser igual a 2. Aplicar filtro, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai trocar aqui para o casaco. Então, estamos com o primeiro melhor produto, segundo melhor. Eu vou cortar agora para deixar os próximos 3 prontos, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Perfeito, colocamos então as imagens aqui dos 5 top produtos, colocando aqui para filtrar o top 1 aqui em cima, top 2 depois, top 3 depois, top 4 e top 5. Só que agora, eu quero te mostrar por que a gente está falando que essas imagens são dinâmicas. Porque é o seguinte, imagina que agora mude em algum momento o ranking dos produtos. Então, os produtos, as imagens também tem que trocar. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo? Vamos filtrar agora as vendas de um determinado mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um filtro, vou vir aqui nessa segmentação de dados, esse é o nosso filtrozinho. E dentro dessa nossa segmentação de dados, deixa eu aumentar aqui só para a gente conseguir ter espaço. Eu vou colocar, por exemplo, para filtrar o mês que eu quero ver de vendas. Janeiro, fevereiro, março e tal. Então, eu vou puxar aqui o mês das vendas. Como é que eu puxo o mês das vendas? Eu só tenho aqui uma coluna que me diz o dia que eu vendi. Mas do lado do dia tem essa setinha aqui para o lado. Então, essa setinha para o lado, se eu clico nela, ele abre o que ele chama de hierarquia de datas. E se eu clico na setinha da hierarquia de datas, ele me dá várias opções de análise que eu posso fazer com as datas de venda. Posso analisar o ano das vendas, o trimestre, por mês, por dia. Quero analisar por mês. Então, vou puxar aqui o mês para dentro de campo. O que ele vai fazer? Ele vai criar para mim uma lista com os meses que eu vendi. Janeiro até dezembro. Beleza? Alan, qual é o ano? Se eu selecionar janeiro, ele vai pegar janeiro de todos os anos juntos. Mas, se você quiser colocar o ano aqui também, dá para colocar. Deixa eu só aumentar um pouquinho o tamanho do texto, que está pequeno aqui, ó. Então, eu vou vir aqui na parte dos itens, em formatação, que são os itens do nosso filtro. Eu vou aumentar. O tamanho do texto está 10, deixa eu colocar aqui, sei lá, 1,15 para ficar melhor de enxergar. Show! Então, agora o que vai acontecer? Se eu clicar em abril, por exemplo, olha só, cliquei em abril. Automaticamente, ele colocou aqui para mim os valores de vendas de abril. Então, eu vendi aqui, por exemplo, em abril, ó, vendi camisa, continua sendo top 1, repara que não mudou nada, porque em abril foi a mesma ordem. Então, camisa vendeu 1.900, casaco vendeu 977 e tal. Se eu clicar aqui em junho, por exemplo, o que vai acontecer em junho? Em junho, as vendas foram diferentes, o ranking foi um pouquinho diferente, então repara que as imagens mudaram. Se eu clicar aqui em julho, por exemplo, olha só, em julho também mudou o ranking, então o tênis foi o segundo melhor, casaco foi o terceiro, boné foi o quarto, meia foi o quinto. Se eu clicar aqui em fevereiro, por exemplo, o que vai acontecer? Em fevereiro, o ranking também mudou. Então, ele vai ajustando as imagens automaticamente conforme o ranking. Por quê? Porque a gente deixou dinâmico, justamente pedindo para ele filtrar a primeira imagem aqui em cima, a segunda melhor embaixo, a terceira melhor, e não simplesmente colocando fotos estáticas. Por isso que são imagens dinâmicas. Isso dá certamente um ar muito mais profissional para os seus dashboards e muito mais visual. Então, eu espero de verdade que você tenha curtido o conteúdo dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque assim a gente entende que é um conteúdo maneiro. E se tiver bastante like, a gente continua trazendo mais essas dicas e truques de dashboard para você conseguir impressionar com seus relatórios. Então, deixa o like, comenta aqui embaixo se você chegou até o final e curtiu essa aula com a nossa famosa hashtag até o fim Alon. E comenta aí o que mais você quer aprender nos próximos conteúdos Alon. Quero mais dicas de dashboard, quero aprender mais sobre fórmulas, quero aprender mais sobre edição de tabelas, Power Query. Comenta aqui embaixo que a gente sempre está olhando as sugestões de vocês e gravando mais conteúdo, beleza? E aí, para você não perder mais nenhum conteúdo aqui de Excel, VBA e Power BI do canal, não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve porque todo dia, de segunda a segunda, sem exceção, tem vídeo novo aqui para você, beleza? Então, para você continuar aprendendo ainda mais, vou deixar 2 presentinhos aqui para você. Vai aparecer em algum lugar da tela, perto de mim, um botão para você acessar o nosso mini curso gratuito de Power BI e um outro botão para você acessar uma outra aula onde eu te dou mais dicas e truques de design para você impressionar com seus relatórios. Fechado? Então é isso, continua aprendendo, acessa os próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.